episódio de Jujutsu Kaisen. E nesse episódio, o Fushiguro despidocou. O episódio começa onde terminou o anterior, onde Itadori, Fushiguro e Nobara estão no domínio meio que da maldição da ponte. E o Itadori tá lidando com outra maldição que apareceu no local. E ele tá lidando com ela na base do chute. Literalmente. E ele vai tentando socar a maldição e vai se esquivando dos ataques de sangue dela. E a maldição pega o Itadori. E ele ia jogar Itadori, mas Itadori usa o seu chute duplo pra chutar a maldição. E o Itadori fica curioso no sangue que a maldição cuspiu, parecendo veneno. E a maldição: tu é forte. É sem graça! Enquanto isso, Fushiguro e Nobara estão tentando lidar com a maldição da ponte. E a Nobara vai usando a ressonância para acabar com as cabecinhas. Na base do prego e no martelo. E o Fushiguro na espada. Mas eram várias maldições da ponte. Na verdade, são clone. Nobara compara isso com um joguinho de bater a topeira. E o Fushiguro fala: Vamos continuar até exorcizá-lo. E meio que por ter um domínio de área grande, a maldição não tem tanto ataque, pois está protegendo seu corpo principal. E o Fushiguro começa a analisar cada elemento que os preocupam. O alcance, o número de vítimas, a barreira. Tudo está sendo subtraído do corpo principal. E o Fushiguro vê que eles estão com sorte e que podem meio que finalizá-lo rapidamente. Sendo assim, o problema de verdade vem depois, que é a maldição que tá lutando contra o Itadori. Mas, de repente, Nobara é pega por dois braços e é sugada para um buraco. E a Nobara: vai ficar tudo bem, só foca em bater na topeira. E o Fushiguro: droga, você só vive sendo sugada. E aí a maldição que tava lutando contra o Itadori: oh! É o meu irmão! E a maldição que sai correndo dizendo: espera por mim! E o Itadori fica: o que acabou de acontecer? Peraí, é o meu irmão! Espera por mim! Itadori decide ir atrás da maldição e da outra maldição que pegou a Nobara, que está fora da barreira. E o Fushiguro fala que a Nobara é a prioridade. E o Itadori fala que se a coisa ficar feia, é pro Fushiguro também sair. Assim que é tirada do portalzinho, Nobara ataca meio que a outra maldição, achando que é um pervertido, mas a maldição consegue desviar. E ele fala: então você é mulher, não é mesmo? Ah, me desculpa. E a Nobara: ah, não. Esse é o pior tipo de homem. Então você é mulher, não é mesmo? Ah, desculpa. Bom, a maldição fala que ele e seu irmão receberam uma tarefinha, mas matar feiticeiros Jujutsu não faz parte dela. Se a Nobara recuar, ele a deixa escapar. Nobara se questiona que tipo de tarefa é essa e meio que o cara: ué, eu achei que vocês estavam na mesma tarefa. Bom, Nobara quer saber se esse cara é uma maldição ou é um feiticeiro de maldições. E que cheiro repugnante ele tem. E enquanto isso, Fushiguro tá acabando com as topeiras. E o Fushiguro fala para a topeirinha: olha, seu ataque furtivo é simples demais. E meio que ele acaba com uma cabeça e aí sobra uma que tá rindo dele. E meio que Fushiguro: eu disse que é simples demais. E a cabecinha é esmagada pelo lobão do Fushiguro. Agora Fushiguro fica mais tranquilo em relação a Tsumiki, mas percebe que um sobreviveu. E está em meio que um casulo, percebendo que não é o corpo verdadeiro da topeira e que a barreira não caiu. E nisso algo sai do cápsulo e o Fushiguro não pode pensar demais para meio que entender o comportamento de um espírito, e isso o incomoda faz um tempo. E aí o Fushiguro começa a ter uma linha de raciocínio onde meio que a primeira pessoa foi morta em junho, no mesmo mês que o Itadori comeu o primeiro dedo do Sukuna. E aí aparece um espírito igualzinho do centro de detenção onde teve a quase morte do Itadori. E enquanto isso, a coisa Bad Beard fala pra Nobara que o objetivo deles agora é recuperar o dedo do Sukuna, custe o que custar. E provavelmente a maldição que vai lidar com o Fushiguro tem esse dedo. Como nós sabemos, os dedos do Sukuna têm uma presença grande demais, ou alguns dedos meio que só ficam em silêncio na deles. E também
acontecer dos casos que alguns foram engolidos por um espírito amaldiçoado. E isso é a ressonância. O dedo do Sukuna manteve seu espírito preso e poder reprimido no espírito amaldiçoado que o absolveu. Mas lá em junho, quando o Sukuna absolveu o Itadori, na verdade é o Itadori que absolveu o Sukuna, meio que liberou esse poder. Bom, o espírito começa a atacar o Fushiguro, quebrando assim a katana dele. Ele tenta socar o Fushiguro, mas o Fushiguro escapa com a ajudinha do lobinho. E o Fushiguro tenta invocar o Nui, mas estava prestes a ser socado pela maldição. E daí vamos a um flashback, onde o Fushiguro tá treinando com o Satoru Gojo. E o Gojo? Pra avaliar, eu venci de novo. O Satoru acha estranho o Fushiguro pedir pro próprio ensinar. E pergunta se ele tá com ciúme, pois o Itadori o superou. E pergunta se ele fazer algo por ele é todo estava assim. E nisso o Satoru fala que o Fushiguro tem tanto potencial e poder quanto o Yuji. Mas o problema é a mentalidade, já que ele não sabe quando é pra lutar a sério. O Fushiguro fica indignado, já que o Gojo tá insinuando que ele não tá levando a sério, mas o Gojo corrige. Olha, eu não disse que não está, só disse que não sabe. Por exemplo, lá no jogo de beisebol, o Fushiguro sacrificou o Bunch, já que ele queria que a Nobara avançasse. E o Gojo fala que é uma boa atitude, mas ele e o Itadori sempre arriscariam um run. E aí não tá dizendo que um Bunch seja ruim. O beisebol é um esporte coletivo e cada um tem um papel a concluir. Mas Jujutsu é individual. O Fushiguro fala que a coordenação entre os feiticeiros é importante. E o Gojo disse que sim, mas não importa quantos aliados o Fushiguro tenha. Quando ele morrer, vai estar sozinho. E mesmo treinando o Fushiguro dando essa lição, o Gojo continua bonito. Mas não importa quantos aliados você tenha. Quando morrer, vai estar sozinho. Fushiguro consegue montar dados só subestimando a si e os outros. Não consegue imaginar uma versão futura mais forte de si mesma. E suponha que talvez seja por conta de sua arma secreta. Ele pensa que na pior das hipóteses, ele vai resolver tudo ao custo da sua própria vida. Assim ele não vai chegar nem no nível do Gojo, nem no nível do Nanami e talvez nem no Itadori. Morrer para vencer e correr risco de morte para vencer são coisas totalmente diferentes. E ele dá o conselho dele lutar a sério e ser mais ganancioso. Voltamos ao presente, onde meio que o Fushiguro recebeu o socão da maldição, tá sangrando pela cabeça, e o Fushiguro começa a se levantar e fala: Fubre. Irá. E ele lembra as palavras do Sukuna, dizendo que ele tá desperdiçando talento. E o Fushiguro dá um sorriso, mas é um sorriso meio psicótico e fala: então dane-se! Então dane-se! A curva de um crescimento de um feiticeiro Jujutsu nem sempre é instável. E o Fushiguro começa a falar: cuspa a profundidade da minha sombra. Se preocupe depois com a escritura específica. Só jogue pra fora assim que eu reunir energia amaldiçoada. Imagino uma futura versão de mim mesmo que superou seus limites. Você vai ver só! E com uma base firme, um pouco de sensibilidade e imaginação, basta um enorme gatilho para uma pessoa mudar. E nisso Fushiguro diz: expansão de domínio! Jardim das Custas Sombras! E o Fushiguro vai sangrando, mas ao mesmo tempo ele vai rindo. E está incompleto, mas por enquanto tá ótimo pra ele! E nisso conhecemos uma versão do Fushiguro que a gente nem queira se cruzar. Expansão de domínio! Jardim das Sombras justapostas! Está incompleto. É no máximo uma obra feia. E a gente vê o Fushiguro lutando, só que de uma maneira bem mais espontânea do que aquela fria que a gente conhece. E nisso aparecem dois nus que dão vários raios meio que na maldição. A maldição usa essa energia amaldiçoada e pensa que venceu, mas é perfurada pelas garras do cão divino, acabando assim com a maldição. Bom, a barreira se desintegra e o Fushiguro consegue pegar o dedinho do Sukuna e já sente uma canseira. E enquanto isso, nas profundezas do domínio do Sukuna... Bom garoto. Bom receptáculo, eu digo, bom garoto mesmo.
Isso. Bom garoto. Aí temos um flashback da vida escolar do Fushiguro, na verdade ex-vida, onde vemos o exato momento onde ele acaba com todos os delinquentes da escola. Existe uma regra básica para interação com os outros. Sabe qual é? Eu não sei. A regra é bem simples. Eu não vou matar você, então não me mate também. Dá para trocar matar pelo que quiser. A ideia é traçar uma linha que você aceita não cruzar. Essa regra é muito necessária para a coexistência. Quebrar essa regra com tal vantagem e deixar os outros com medo de você deve ter sido uma delícia, né? E nisso vemos um monte de aluno que estavam brigando para arranjar coragem para dizer que eles não vão ser mais capazes, mas percebem que tem muitos delinquentes meio que um topo deles. Claro, feitos pelo Megumin. E nisso ele acaba se encontrando com a Tsumiki. E meio que a Tsumiki, pô, você me prometeu não brigar mais com ninguém. Pô, o Fushiguro meio que odeia a gente má. Se acham os maiorais, mas tem a imaginação e a empatia mais vazios do que campos baldios. E ele não consegue lidar com pessoas boas que perdoam essa gente má. Aí enxergam perdão como uma coisa nobre, dando vontade a ele de vomitar. A Tsumiki é um modelo de pessoa boa. Quando o Fushiguro estava no primeiro ano, o pai dele e a mãe da Tsumiki começaram a se relacionar e sumiram, sem deixar rastros. E um dia, um homem de cabelo branco falou pra ele. E nós sabemos quem é esse homem branco, né? É sobre o seu pai. Ele é do clã Zenin, uma família grande dentre feiticeiros Jujutsu. Mas são tão imprestáveis que até eu me assusto. Seu pai deixou o clã para poder ter você. Então, Megumi, seu pai estava te guardando como a maior carta para usar contra o clã Zenin. Ninguém merece, né? Bom, isso resolveu parar meio que o Megumi resolver desvendar o mistério de como o dinheiro aparecia. Que parecia que ele foi vendido para o clã Zenin. E isso irritou, especialmente a falta de tato dele. Mas o Gojo impediu sua vinda para o clã Zenin. E prometeu que o Fushiguro trabalharia como feiticeiro Jujutsu no futuro. E ele... Parece que tinham me vendido para esse clã Zenin. Isso me irrita. Especialmente essa falta de tato dele. Mas aquele sujeito irritante impediu a minha venda pro clã Zenin e me prometeu que eu trabalharia como feiticeiro Jujutsu no futuro para assegurar a ajuda financeira da escola e assim nos sustentar. Na cabeça do Megumi na época, ele achava isso uma besteira. Aí a Tsumika acidentalmente jogou uma caixa de leite pra chamar a atenção do Megumi, sem saber que iria estourar. E aí a menina... Logo depois que ela começou o nono ano, a Tsumiki é amaldiçoada. Identidade e origem desconhecidas. Mas parecia que tinha vítimas da maldição por todo o país. Tudo que ele descobriu é que ninguém sabia de nada. E a Tsumiki ficou de cama. E a Tsumiki meio que tem aquela fala que se ela tem tempo para maldições, ela prefere gastá-lo com quem ela ama. E também não perdoar as pessoas não é sempre ruim. Isso também vem da gentileza dele. E Fushiguro admira o papo fluido dela. Ela até o aceitou com seu caráter. Mas a Tsumiki ficava brava quando ele machucava alguém. E parecia hipocrisia em deixar os outros em paz. E agora ele entende que compreendeu errado. Assim como ele escolhe quem salvar, ela estava escolhendo se preocupar com Fushiguro. E ele se desculpa com sua irmã, dizendo que era só um moleque. E ele vai pedir desculpas e pede pra ela acordar logo. E a gente sabe que esse enredo dos irmãos Fushiguro não vai terminar bem, não. Atualmente, meio que... voltando ao presente, meio que Fushiguro tá sofrendo uma dor de cabeça. E tá pensando como ele vai falar pro Itadori sobre o dedo. E aí... Fushiguro pegou no sono. Enquanto isso, tanto Nobara e tanto o cara musculoso sentiram que o dedo do Sukuna saiu da barreira. E o musculoso acha o Fushiguro forte. E meio que a Nobara começa a pensar se o Fushiguro tá bem. E aí meio que o cara vai dar saltinho e fala: esquece o que eu falei, esquece o que eu falei. Mas Nobara persegue ele pra dar a martelada. E meio que o carinha fala: olha, eu tenho um certo complexo com as minhas costas. Se você olhar para minhas costas... E aí aparece o Itadori junto com a
sozinha, que é o irmão do musculoso. E ambos veem as costas do cara. Os dois, não, foi sem querer, Então já te aviso. Se você olhar minhas costas, eu te... Kugisaki! Ai, irmão! Você... Não! Não! Você viu! Foi Gomu sem querer, não foi de propósito, juro! Eu vou matar você! o fator do Itadori e da maldiçãozinha verem as costas do cara, deu tempo pra Nobara dar uma martelada nele. E nisso o cara ativa o seu feitiço que cria asas nos olhos da Costa. E ele fala para tanto o Itadori e tanto o Nobara morrerem por vespas. E o episódio acaba aí. Bom, esse episódio foi muito bom, pois a gente viu uma expansão de domínio do Megumi, que meio que tá associada a ser bipolar. Temos mais a profundidade meio que da relação dele com a Tsumiki. E essas duas maldições que vão dar muito trabalho. E já vou adiantando que o nome dessas duas maldições, o músculo se chama Ezo e a pequena é o Kichizu. E no próximo episódio vai ser o último episódio dessa temporada. Bom, esse foi o episódio 23 de Jujutsu Kaisen. Se inscreva no canal, ative o sininho, compartilhe. Muito beijo e fui.